Olá a todos, eu sou o professor Júnior César e na aula de hoje nós daremos continuidade ao dimensionamento de terraços. Nós já calculamos nas aulas anteriores o espaçamento entre os terraços e também vimos que, em função das nossas características e propriedades do solo, especificamente em relação à infiltração de água no solo, nós iremos definir se esse terraço será um terraço em nível ou um terraço em desnível. Pois bem, na aula de hoje, nós iremos dimensionar o canal de terraço em nível. Aqui nós temos uma área terraceada, podemos perceber uma certa distância entre esses terraços. Aqui, com o cursor do mouse que eu estou passando, seria a distância horizontal, mas há uma diferença de nível entre esse terraço e esse terraço. Essa diferença de nível é o nosso espaçamento vertical que nós calculamos. Quando nós vamos fazer agora o dimensionamento do canal do terraço, eu preciso saber qual é essa área de contribuição. Então, essa área de contribuição vai gerar aqui uma certa enxurrada, um certo escoamento superficial, e essa enxurrada vai ter que ficar armazenada aqui nesse terraço. Uma vez que nós estamos trabalhando com o terraço em nível, toda a água que não infiltrou no solo e que gerou o escoamento superficial, ela deve ficar retida aqui. Neste caso, nós temos que o volume total da minha enxurrada vai ter que ser igual ao volume desse canal do terraço. Então, toda a minha enxurrada ela tem que ficar armazenada no volume do meu canal do terraço, que é exatamente o que nós iremos calcular na aula de hoje. Neste caso aqui, nós temos um canal. Aqui é onde nós chamamos o canal, e essa parte de cima, aqui o aterro, nós chamamos isso de murundum, de camalhão ou de aterro. Temos então que o volume de enxurrada vai ter que ser igual ao volume armazenado aqui. Deste modo, nós temos aqui uma área, aqui nós chamamos de área da seção do canal, e vezes o comprimento do canal, nós temos o volume. Área vezes comprimento, nós temos o volume. É isso que nós faremos na aula de hoje. O volume de enxurrada vai depender de quê? Quando nós olhamos nessa figura anterior, essa enxurrada que está armazenada aqui, o que vai depender? Primeiramente, depende da precipitação, da quantidade de chuva. Depois, vai depender da minha área de contribuição. Se ela for maior ou se ela for menor, eu vou ter que, no total, mais ou menos enxurrada como um todo. E vai depender também de alguns atributos relacionados ao solo, em relação ao uso do solo, textura do solo, tudo isso que vai tudo isso vai impactar na infiltração de água nesse solo. Por exemplo, se um solo infiltra muita água, vai gerar menos escoamento superficial, consequentemente, o cálculo do meu volume do canal do terraço, esse volume vai ser menor. Se eu tenho um solo onde a infiltração de água é menor, vai ter mais escoamento, o volume do meu canal vai ser maior. Bem, já falamos então os fatores que vai depender esse volume de enxurrada. O primeiro desses fatores, como nós já mencionamos, é o volume de chuva, que está relacionado com o clima da sua localidade, do local onde aquela prática conservacionista vai ser instalada. Teremos então que fazer uma estimativa de uma chuva máxima provável para aquela área. Tá? Irei falar sobre isso um pouco mais adiante. E no dimensionamento de terraços em níveis, nós consideramos que essa chuva máxima é uma chuva com duração de 24 horas, como se o dia todo houve aquela precipitação, então um acumulado de 24 horas.
E essa chuva tem um período de retorno de 10 anos. O que vem a ser esse período de retorno de 10 anos? É qual a probabilidade daquele volume de chuva ser igualado ou superado. Quando nós trabalhamos com eventos extremos, precipitação máxima, temperatura máxima, temperatura mínima, nós podemos ter um tempo de retorno associado àquilo. É uma probabilidade para que aquele evento seja igualado ou superado. No caso do dimensionamento de terraço, nós iremos trabalhar com um tempo de retorno de 10 anos, então nós teremos um volume de chuva que há uma probabilidade que ocorra a cada 10 anos. Essa é a definição de tempo de retorno e vocês, para dimensionamento de terraço, nós iremos considerar 10 anos. Nós trabalhamos dessa maneira com as equações de chuvas intensas. A equação de chuvas intensa, então, ela me vai dar a intensidade máxima média daquela chuva provável. Nós temos, então, que a intensidade máxima ela vai depender de um fator K, um fator T, esse aqui é o tempo de retorno, que nós vimos anteriormente, um fator A, esse T minúsculo é a duração da chuva, que nós iremos trabalhar com 24 horas, só que aqui ela é em minutos, então aqui vai ser 1440 minutos, mais o B e elevado a C, sendo que K, A, B e C são parâmetros de ajustes locais. Cada localidade vai ter esses parâmetros ajustados. Como nós podemos conseguir esses parâmetros? Então, se vocês buscarem na internet esse programa aqui, que chama Pluvio, tá vendo aqui? Pluvio. Ele é um programa desenvolvido pelo grupo de pesquisa do professor Fernando Falco Pruski, da Universidade Federal de Viçosa. Então, é só buscar na internet Pluvio e vocês vão entrar nessa plataforma do professor Pruski e terá esse programa disponível para download. Por exemplo, aqui eu escolhi Minas Gerais. Aí tem todas as cidades de Minas Gerais, eu coloquei a cidade de Guanhães. E aqui ele traça as coordenadas da cidade de Guanhães. E aqui ele traz os parâmetros K, B, A e C para nós utilizarmos naquela equação de chuvas máxima, de intensidade máxima. Uma outra coisa que nós podemos fazer, se você está dentro da propriedade que você quer, que você vai fazer o terraceamento, é só entrar aqui com latitude e longitude e calcular, e ele também vai estimar quais seriam os parâmetros de ajuste daquela equação de intensidade. Tudo bem? Vamos dar continuidade, então vamos aplicar esses parâmetros naquela equação de intensidade máxima. Então, a intensidade máxima, neste caso aqui, é uma intensidade máxima média, gente. Por isso que essa intensidade aqui, o valor está relativamente pequeno. 5,91 milímetros por hora. Então, lembrando que aqui foi utilizado o tempo de 10 anos. Esse tempo minúsculo foi de um dia, 1440 minutos. E os parâmetros ajustados aqui. Chegamos na intensidade média da equação de chuvas máximas de 5,91 milímetros por hora. Mas eu preciso saber qual é o valor da minha precipitação máxima. A precipitação máxima é se eu considerar essa intensidade aqui de 5,91 milímetros por hora vezes 24 horas. Aí nós iremos cortar essa unidade de horas e iremos ficar com a precipitação em milímetros. Então, neste caso aqui, a precipitação máxima que nós iremos utilizar na equação para calcularmos aquela chuva, essa intensidade vezes a duração de 24 horas.
chegamos neste valor de precipitação máxima provável, 141 milímetros. Esta, então, é a chuva que nós iremos utilizar, o valor da chuva que nós iremos utilizar no nosso dimensionamento do cálculo do canal de terraço em nível. Temos aqui o volume do terraço, é a intensidade média provável, a área de contribuição e o coeficiente de enxurrada. Nós temos então, aqui nós calculamos o volume total de enxurrada e eu vou ter o que? O meu volume do canal. O volume do canal vai depender do comprimento do meu canal e a minha seção do canal. Lembra que eu comentei com vocês na figura anterior? A seção que tinha lá na fórmula de um triângulo, vezes o comprimento, eu vou ter aqui o volume de água armazenada no meu canal. Eu terei que fazer esse volume de enxurrada igual a esse volume. Para nós chegarmos no cálculo do volume do canal, eu preciso calcular primeiro qual é o volume de enxurrada. E aqui eu vou fazer uma mudança nessa equação somente para facilitar o entendimento. O volume total de enxurrada, ele vai depender da nossa precipitação, aquela precipitação máxima que eu mostrei para vocês anteriormente, que é esse I aqui vezes as 24 horas, vezes a área. O que é a área? É o espaçamento horizontal entre os terraços, vezes o L, que é o comprimento do terraço, vezes um coeficiente de enxurrada. É aquela parte que não infiltrou no solo e se transformou em enxurrada. A parte da água que não infiltrou no solo. Voltando aqui, temos então que esse volume de enxurrada que está aqui anteriormente, esse volume calculado aqui, ele vai descer e ele vai ter que ser armazenado nesse canal aqui. E aqui eu coloquei essa figura para exemplificar para vocês que esse canal ele pode ter um formato triangular. Se ele tem um formato triangular, eu vou ter aqui ó, a área da seção, tá vendo essa parte mais branco e azul aqui, e esse que é o meu comprimento do meu canal. Tá aqui, volume, precipitação, EH, essa distância, vezes o L, o comprimento do canal, vezes o coeficiente de enxurrada, a parte que infiltrou. Uma maneira de simplificar é, ao invés de eu trabalhar com esse L, aqui como esse terraço aqui, ele pode ter 500 metros, o terraço de cima pode ter 480, esse de baixo está começando mais aqui, ele pode ter 450. Uma maneira muito fácil para nós simplificarmos isso é esse L aqui nós colocarmos uma largura fixa igual a 1. Se eu tenho aqui igual a 1 metro, eu vou ter então a cada metro qual é o volume de água que eu preciso armazenar. Nós teremos o resultado dessa equação então, nesse caso aqui, metros cúbicos por metro linear de terraço. Tá vendo? Esse volume aqui, se eu começar a repetir esse volume, eu vou ter o meu dimensionamento, o meu terraço feito e projetado. Agora, um outro fator desta equação que nós ainda não comentamos é o coeficiente de enxurrada. Coeficiente de enxurrada, nós temos essa tabela. A tabela depende primeiramente da cobertura do solo. Um detalhe que é uma tabela desenvolvida pelo Serviço de Conservação do Solo americano. Nós iremos adaptá-la ou utilizá-la para as condições brasileiras. Então, a cobertura do solo pode ser floresta ou uso nativo, pastagem ou terras cultivadas. Nós temos que, à medida que nós saímos da floresta indo para terras cultivadas, vocês podem perceber que, independente da textura do solo, há aqui
um aumento do meu coeficiente de enxurrada, ou seja, gera mais enxurrada. Se nós olharmos dentro de cada uso, de 0 a 5%, 5 aqui seria o 5,1, sabe? A partir de 5 até 10, 10 a 30, nós também vemos uma tendência de aumentar o escoamento superficial à medida que aumenta a declividade do solo. Isso porque é muito mais fácil a água escoar, ela gasta muito menos energia escoando na superfície do solo do que infiltrando no mesmo. E se nós olharmos a textura do solo, à medida que eu saio aqui de um solo de textura arenosa para um solo de textura argilosa, há também um aumento nesse coeficiente de enxurrada. Tá? Aqui eu coloquei um asterisco na textura argilosa, porque no caso de solos tropicais, quando nós temos solos, principalmente os latossolos, argilosos e muito argilosos, nós temos que estar atento à estrutura desse solo. Muitas vezes podemos ter um solo aqui muito argiloso, mas com uma estrutura granular, fazendo com que o comportamento de infiltração de água no solo seja aqui semelhante a um solo arenoso ou um solo textura média, estando entre o arenoso e textura franca. Tudo bem? Esse aqui é um detalhe importante em se tratando de latossolos brasileiros. Temos que olhar a estrutura desse solo. Depois nós temos aqui a seção do canal. Vocês podem imaginar, aqui ó, nós temos a seção trapezoidal. Não sei se vocês recordam na aula de terraço base larga. Aquele terraço base larga, ele é um terraço muito... A seção daquele canal é muito próxima a um trapézio. Nós temos aqui um terraço um canal de terraço em termos de profundidade muito pouco profundo, enquanto a partida, o L dele, a largura dele é bem grande. Por outro lado, quando nós temos terrenos mais inclinados, onde nós temos mais aqueles terraços do tipo mangum, do tipo nichols, o terraço tipo embutido, nós teremos aqui a seção do canal muito mais próxima a uma seção triangular. E nós temos as fórmulas aqui para um canal com seção trapezoidal, um canal com seção triangular ou um canal com seção paraboloide. Nós temos a área da seção, essa área aqui que nós estamos interessados. Temos a base, nós temos aqui a figura mostrando onde que é a base. Temos a largura e temos a profundidade. Repare que a profundidade e largura tem aqui o L minúsculo e o L maiúsculo, o P minúsculo e o P maiúsculo. Para sair do minúsculo para o maiúsculo, há um aumento de 10%, como uma medida de segurança. Tudo bem? E um outro fator que tem aqui é esse fator E. Está vendo esse tamanho E aqui? E. O E é a inclinação desse talude aqui. Vocês concordam comigo que esse talude está dessa maneira, mas ele poderia ser aqui, ó, mais aberto. Então, o E, ele me dá a ideia, esse E aqui é essa proporção desse Z, coeficiente Z. Então, Z é igual a E dividido por P. Essa distância dividido por essa distância. Se eu tenho aqui uma inclinação 1 para 1, um ângulo aqui ó, de 45 graus ou uma declividade de 100% nesse canal do terraço, eu vou ter aqui um Z 1 para 1. O tamanho de E é igual ao tamanho de P. Aqui, ó, o tamanho de E seria igual ao tamanho de P. Mas quando eu tenho solos mais frágeis, solos mais susceptíveis à erosão, eu preciso que esse valor aqui, ó, isso aqui seria o meu E o P. Eu não posso ter esse terraço dessa maneira, eu tenho que abrir mais esse terraço. Eu tenho que deixar essa parede menos inclinada. Então essa parede menos inclinada vai propiciar menor risco de erosão nesse canal do terraço.
Nesse caso, quando eu abro aqui, eu vou ter um E maior do que a minha proporção do P. Então, quando o meu E aqui, 2:1, o E é 2 vezes o tamanho do P, ou seja, tem 2 vezes esse E aqui em relação à profundidade, nós falamos que é um canal mais aberto para solos arenosos, solos sem estrutura. Quando é mais fechado, solos aí com uma melhor coesão. Então vamos colocar na prática. Acho que esse cálculo, esse dimensionamento a gente só fixa aprendendo a fazer. Então nós temos aqui um exercício: considerar um solo com textura arenosa, uso com culturas e o relevo ondulado aí de 5 a 10%. O dimensionamento do espaçamento entre terraços, nós chegamos a um espaçamento de 18,4 metros. A intensidade de chuva máxima diária para aquela região é de 5,25 milímetros por hora. E nós iremos utilizar a seção triangular. A primeira coisa que nós iremos fazer é calcular o volume. O volume é igual à precipitação, e aqui eu tenho a intensidade da chuva. A intensidade da chuva, 5,25 milímetros por hora, vezes 24 horas, eu vou ter 126 milímetros. 126 milímetros, observa a unidade aqui. E aqui, para nós chegarmos o volume final em metro cúbico, eu tenho que transformar milímetro para metro. Então, 126 milímetros é igual a 0,126 metros. Vezes o EH, vezes o L. Lembra que eu comentei com vocês que se nós utilizarmos o L, aquele comprimento do canal igual a 1, nós simplificamos. E E vezes L é a minha área de contribuição, vezes o coeficiente de enxurrada. Coeficiente de enxurrada, vamos lá na tabela. Qual é a condição? Áreas cultivadas, dentro das declividades de 0 a 10. E qual era a textura? Arenosa, 0,4. Vamos lá no nosso cálculo, 0,4. Então, nós temos aqui 0,93 metros cúbicos por metro linear. Ou seja, cada metro linear do meu terraço irá armazenar 0,93 metros cúbicos de água, quase 1.000 litros de água. Nós iremos utilizar esse volume de enxurrada sendo igual ao meu volume do canal do terraço. Como que nós iremos calcular o volume? Então, nós já temos o volume do terraço. Vocês lembram que lá no início eu comentei com vocês que o volume do terraço, do canal do terraço, vai ser igual ao volume de enxurrada. Eu tenho que calcular a minha área da minha seção. Qual que é a área da seção? É o volume calculado aqui, que vai ser igual ao volume do canal do terraço, dividido pelo comprimento daquele terraço. Qual o comprimento do terraço? Nós colocamos que nós estávamos calculando para 1 metro de terraço. Então, o comprimento daquele terraço é 1 metro. Temos que a área da seção é 0,93 metros cúbicos dividido por 1 metro dá 0,93 metros quadrados. Já temos a área da seção. Nós iremos definir qual o valor do Z. O Z é aquela inclinação do talude. Como nós estamos trabalhando com um solo de textura arenosa, nós precisamos de um talude mais aberto. O Z com a proporção 2:1. E sobre P é 2/1. Trouxe novamente essa figura para vocês, só para recordar que aqui é a área da seção, que é o próximo passo que nós iremos calcular, nós iremos dimensionar. Aliás, nós calculamos a área da seção aqui nesse passo, e essa área da seção ela foi dividida por esse comprimento aqui de 1 metro. Vocês lembram que aqui nós calculamos o volume por metro de terraço, 0,93.
Então, essa quantidade de água aqui, ó, é essa seção vezes esse comprimento aqui, que vai dar um volume de enxurrada que foi gerado. A área da seção foi calculada dividindo o volume total da enxurrada por esse 1 metro aqui desse comprimento do terraço. Nós chegamos na área da seção. Definimos a inclinação desse talude. Isso vai ser um talude mais aberto em função do tipo da textura do solo. Temos que naquela equação a área da seção é igual a Z vezes P elevado ao quadrado. Como nós precisamos da profundidade desse canal, nós iremos isolar o P. O Z que está multiplicando vem dividindo. O 2 que está aqui, ele vem para tirar a raiz do termo do outro lado. Então, 0,93 dividido por 2, quer dizer, raiz quadrada dessa divisão aqui. O valor vai ser 0,68 metros, o P minúsculo. Se eu acrescentar 10%, eu vou ter a profundidade que nós iremos construir esse terraço. Depois nós iremos calcular a largura. L vezes 2 vezes Z vezes P. L vezes 2 vezes o Z, que também foi 2, vezes a profundidade, 2,73. Da mesma maneira, acrescentar 10% como uma medida de segurança. Desse modo, nós já temos aqui. Se nós construirmos um canal de terraço com essa profundidade, 0,68 mais 10%, dá aproximadamente 7, 0,75 metros de profundidade, é o meu P maiúsculo, e aqui nós temos aproximadamente 3 metros de largura. Então, 3 metros de largura e 75 centímetros de profundidade, nós teremos aqui a seção do nosso terraço. Se nós construirmos isso ao longo de todo o nosso terraço, essa dimensão, cada 1 metro vai armazenar 0,93 metros cúbicos, que é o volume de enxurrada que está sendo gerado ali. Aqui eu vou deixar um exemplo para vocês. Um solo com 40% de argila, utilizado com pastagem, com 12% de declividade. Espaçamento horizontal de 22 metros e a chuva da região de 126 milímetros. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que tiver, por favor, utilize o fórum de dúvidas para que nós possamos conversar mais e vocês entendam perfeitamente como que nós calculamos esse canal de terraço. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.